Bom dia. Hoje o recado que eu tenho, a live, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é sobre paternidade, sobre o pai. Tantos pais que não vivenciam a paternidade, tantos pais que deixam de viver, deixam de crescer na paternidade. É um grande desperdício da maior oportunidade que a gente tem para evoluir, para crescer como ser humano, para como crescer moralmente, crescer espiritualmente. A paternidade é uma baita oportunidade. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema que eu vou falar é sobre paternidade, específico para pai. Eu vejo muitos pais que eles não vivenciam a paternidade. Culturalmente falando, criou-se aquela coisa de que a mãe que tem que criar dos filhos, cuidar dos filhos, e o pai muitas vezes se tornou esse provedor, esse protetor ali, uma coisa mais distante da criação dos filhos. Claro que isso vem mudando, a gente percebe que é um movimento que ele vem mudando cada vez mais, a gente vê cada vez mais homens envolvidos com esse tema, inclusive tem um homem aqui falando para vocês, mas a gente vê diversas pessoas, o Marcos Piangero, o Paizinho Vírgula, diversos outros pais que vêm ganhando espaço, ganhando público e abordando esse tema cada vez mais. Eu vou falar aqui um pouco sobre a minha visão sobre esse tema e sobre algumas leituras, algumas teorias, alguns estudos que eu já fiz, alguns cursos nessa área e da minha vivência, principalmente da minha vivência como pai de 3 anjos, 3 criaturas maravilhosas, 3 seres de muita bagagem para me ensinar, para me fazer crescer. Mas não foi sempre assim, tá, pessoal? No início da minha jornada na paternidade, eu era um pai extremamente grosseiro, extremamente severo e autoritário, muito autoritário. E nesse processo, eu me considerava um bom pai, eu me considerava um ótimo pai. Mas eu percebi num determinado momento da minha jornada que eu precisei me reinventar por causa de uma outra situação. E eu percebi que eu não era tão bom pai quanto eu falava, eu não era tão bom pai quanto eu achava. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler, comecei a fazer cursos e voltei para dentro de mim. O autoconhecimento me fez abrir os olhos para a oportunidade que eu estava perdendo com os meus filhos, para a oportunidade mágica e rica que eu estava perdendo com os meus filhos. Então, eu comecei a me envolver na paternidade de uma forma ainda mais emocional, de uma forma ainda mais aberta. Porque antes eu estava me envolvendo de uma forma assim, eu mando, você obedece. Quem manda aqui sou eu. Faz o que eu estou mandando. E muito assim, muito... Não era pai, era chefe, sabe? Era como se eu fosse um chefe, não um pai. E a partir daquele momento que eu decidi trazer essa reflexão, mas peraí, eu não sou chefe dos meus filhos, eu sou pai. Eu não preciso tratá-los dessa forma, eu não preciso simplesmente dar ordens, eu não preciso simplesmente ficar numa posição de comando. E aí eu comecei a me envolver com os meus filhos, eu comecei a me envolver com a paternidade de uma forma diferente. E, gente, é esse envolvimento que eu queria trazer aqui, essa reflexão da gente olhar para os nossos filhos com esse olhar de aprendizado, com esse olhar de crescimento. Os filhos têm muito a ensinar para a gente, os filhos têm muito a mostrar para a gente, ajudar a gente a crescer. E quer ver um exemplo? Gente, olha que exemplo fresquinho, exemplo de ontem, tá? Aconteceu ontem, sentado aqui no sofá da minha casa. Eu tenho 3 filhos, né? 14 anos, 12 anos e 2 anos. E o nosso bebezinho de 2 anos, para começar, né? A minha filha me entregou um fone de ouvido meu que eu emprestei para ela. Ela falou: toma, papai. Me entregou ele todo bagunçado, né? Desenrolado. Eu gosto dele mais enroladinho, arrumadinho. Aí eu falei assim: não, filha, eu te entreguei enroladinho, você me devolve ele do jeitinho que eu te entreguei, tá? Pelo menos dobradinho, enroladinho. Só que ela não fez na hora e deixou ele solto aqui no sofá, o fone. E aí daqui a pouco o nosso bebê acordou, ele tem 2 anos, e ele pegou e arrancou achou o fone e puxou, quebrou, arrancou o fone. E aí na hora,
os meus filhos me mostraram, nossa papai, Theo estragou seu fone. E na hora eu olhei aquele fone estragado assim, virei para minha filha. Eu não fui no sentido assim grosseiro, não falei alto nem nada, mas o meu olhar para ela, eu olhei para ela e falei assim: mas também, né, você deixou aqui no sofá. Gente, eu não gritei, eu não falei alto, eu não fui excessivamente, né, ríspido, grosseiro, mas esse olhar condenativo, esse olhar. E aí eu vi que eu estava falando com ela, assim, ressuscitou aquele autoritário lá de trás, e aí ela saiu chateada. Só que naquele momento eu parei e comecei a refletir, comecei a pensar. Eu falei, caraca, por que eu fiz isso com a minha filha? Por que eu julguei minha filha dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Eu comecei a questionar. E aí eu fui atrás dela, deixei passar alguns minutos, fui atrás dela, pedi desculpa, conversei com ela. Gente, o fone de ouvido que eu tô falando custa R$ 20. Sabe, eu comprei banca de revista, era bom tudo, mas era R$ 20. Aí eu comecei a pensar nisso, falei, minha filha se sentiu condenada e julgada por causa de um negocinho de R$ 20. Aí eu comecei a fazer essa reflexão, fui lá depois, conversei com ela, pedi desculpa, a gente conversou. Ela refletiu também, falou, não, papai, eu devia ter dobrado, eu devia ter guardado certinho. Mas resolveu a situação, sabe? E eu comecei a pensar nisso, foi mais um exemplo, mais uma oportunidade que eu tive ali de avaliar as minhas reações diante das situações. Entendem como é que a paternidade gera essa oportunidade na gente, no sentido de eu olhar o erro que eu cometi ali, um erro de abordagem com o filho, e aí o filho ficou chateado. Se fosse em outras épocas, pessoal, eu ia olhar para essa situação e falar assim, ah, que frescura, só porque eu falei isso. Sabe, a minha arrogância, ela me faria olhar dessa forma. Então, por isso que eu vejo a paternidade como uma oportunidade de reavaliação de valores, dos meus valores, uma oportunidade de reavaliação de mim mesmo, de eu me libertar dessa arrogância, de eu me libertar desse egoísmo, de eu me libertar dessa marra de eu sou o cara aqui dentro e você me obedece, sabe? E sem falar que quando eu participo da paternidade, quando eu participo ativamente, não só como provedor, tá? Mas como aquele que pega para fazer, aquele que põe a mão na massa, desculpa o termo que eu vou usar, mas não tem outro, que põe a mão na merda, literalmente. Né? Eu vejo aqui, por exemplo, os meus filhos mais velhos, quando o nosso bebê, né, o Theo, quando ele precisa trocar fralda, os meus filhos mais velhos, eles trocam fralda dele. Mas eles dão uma olhadinha antes. É xixi ou cocô? Se for cocô, não. Se for cocô, chama o papai. Se for xixi, eu troco. Então o pai é aquele que vai fazer o que ninguém mais quer fazer, sabe? Ele vai amar aquele filho que muitas vezes outras pessoas não estão afim, às vezes é mais pirracento, é mais trabalhoso, mas eu, pai, sou aquele que vai pôr a mão onde precisa. E eu vou cuidar no momento que precisa, e não só no momento que eu quero, que eu estou afim. E aí eu vejo às vezes muitos pais que só fazem aquilo que é legal, só fazem aquilo que é divertido, só quer estar presente na hora da diversão. E está perdendo uma oportunidade de conexão com o filho, porque aquele filho que só te vê na hora da diversão, ele não vai te ter como referência. Ele não vai te ter como referência, porque os filhos vão referenciar a gente quando ele precisa da gente no momento de aperto, no momento difícil, e a gente está lá do lado. A gente está lá junto com eles para passar por aquilo juntos, para aprender juntos, se for o caso. Eu me lembro quando os meus filhos, já pré-adolescentes, isso tem uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos, os dois me perguntaram para mim o que é sexo. Eles perguntaram para mim, sabe? A primeira pessoa que eles perguntaram foi para mim, eles não perguntaram para a mãe, eles não foram pesquisar no Google, eles perguntaram para mim. E naquele momento eu tomei um susto, que eu falei, caraca, já chegou essa hora. Eu achei que ia demorar, né, mais uns 15 anos. Não, chegou, com 9, 10 anos eles me perguntaram. E eu falei, nu, e agora, né? Pensei, aquela fração de segundos assim, que você vê um filme na cabeça. Falei, agora, como é que eu vou falar com eles, né? Crianças de 9, 10 anos, sobre sexo. Aí eu parei, respirei e falei assim, filhos, a gente pode conversar daqui uma semana?
Aí os dois olharam assim curioso. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque eu prefiro que a gente converse daqui uma semana. Vai ser melhor, agora não vai ser um bom momento. Aí os dois aceitaram, beleza? E eu, gente, eu fui estudar, eu fui pesquisar, sabe? Eu não queria falar com eles assim de qualquer jeito. Eu queria entender melhor. Primeiro eu perguntei para eles, né, por que eles estão perguntando sobre aquilo. Aí eles foram me explicando, né, e eu entendi que era realmente o ato sexual que eles queriam saber. E aí eu fui estudar como é que conversa sobre sexo com crianças, com pré-adolescentes. Eu fui estudar, eu assisti palestras no YouTube, eu assisti vídeos, eu li livros, eu pesquisei. Nessa uma semana eu me preparei para aquela conversa. E aí foi muito interessante que na hora da conversa, e eu procurei eles depois de uma semana, eu sentei com os dois e falei, vocês ainda querem saber sobre isso? Eu falei, queremos, papai. Aí a gente sentou e conversou. Gente, porque se eu não atendo essa demanda, eles vão procurar atendê-la de outra forma. E já que eles me referenciaram para ser essa fonte de informação deles, eu tenho que estar apto para isso. Então entende como é que a paternidade pode fazer a gente evoluir, a gente crescer, a gente enxergar as coisas de forma diferente, a gente enxergar tudo de uma forma de crescimento, uma oportunidade de crescimento, e o tempo passa muito rápido, sabe? O tempo passa. Eu tenho o bebê, né? Igual eu falei para vocês. E eu escuto, às vezes, muitas pessoas falando assim: ah, curte bem essa fase porque é a melhor fase. E aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui nas lives. Não, na minha opinião, não existe melhor fase na vida de filho. A melhor fase na vida do filho é aquela que você está vivendo agora. Eu tô com dois adolescentes em casa. Gente, que fase gostosa, que fase maravilhosa. É uma fase desafiadora, muito desafiadora. Tem seus desafios, mas qual fase que não tem suas delícias e seus desafios? Então, quando eu falo de viver a paternidade, é viver cada fase única. É viver cada fase. É a hora de trocar fralda. Põe a mão na massa, põe a mão na merda, como eu já falei aqui. Porque aquele momento ali que você está começando já a colocar a mão na massa mesmo, colocar e limpar, e aqui em casa meio que eu virei o trocador oficial de fralda cheia, mesmo quando a minha esposa está junto. Se for uma fralda muito cheia, fala, não, chama o papai porque essa aqui tá brava. E aí é interessante porque eu, enquanto pai, virei aquela referência de papai resolve aquela pendência mais brava, sabe? Papai resolve aquela pendência mais pesada. E não só a demanda, que eu falo demanda de provedor, eu sou o provedor da casa, por isso eu tenho que resolver isso. Não, porque eu sou aquela referência de calma na hora que o bicho está pegando. Eu sou aquela referência de tranquilidade na hora que a situação está tensa. Sabe? Chama seu pai lá para seu pai resolver, pede ajuda do papai, conversa com o papai. Ou seja, meus filhos começaram a me referenciar como aquele que vai resolver as demandas mais pesadas, entende? Não só, estou falando da fralda como exemplo, né? A fralda mais cheia, mas ontem, por exemplo, aconteceu isso, na hora de trocar o Theo, tava assim, daquele jeito, sabe? Cocô até no meio das costas e roupa suja. E até minha esposa falou assim: não, não, chama seu pai lá para ajudar aqui. E aí eu vou e entro debaixo do chuveiro com meu filho, todo sujo e limpo. Ou seja, eu estou usando isso como metáfora, mas quando os filhos chegam na idade, igual quando eu falei aqui, né, quando os meus filhos queriam saber sobre sexo, eles perguntaram para mim. E hoje eu vejo, quando eles me perguntaram sobre homossexualidade, e eu fui pesquisar, eu fui estudar para eu poder conversar com eles de uma forma sensata, madura. Por isso que eu falo tanto que a paternidade, ela me faz crescer. O tanto que a paternidade, ela me faz evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Ela me faz olhar para dentro de mim e querer acabar com as minhas más inclinações. Ela me faz querer olhar para dentro e querer corrigir os meus próprios defeitos. Isso a paternidade faz comigo. Entende? Olha aqui a frase da Ju, ó, a melhor fase é a fase que você se permite crescer para a necessidade do momento. Nossa, Ju, que frase linda. A melhor fase é a fase que você se permite crescer para a necessidade do momento. Uau, obrigado pela contribuição, Ju. É exatamente isso. Quando eu me permito crescer,
Quando eu me permito crescer para a necessidade do momento. Adorei isso, Ju. Obrigado. Obrigado de coração. Olha só que frase linda que a Ju trouxe. Quando eu me permito crescer. E aí, por isso que eu acho que a paternidade é o maior presente que a gente tem para poder crescer, para se permitir crescer. Porque eu estou lidando com um outro ser humano, que depende de mim para crescer em todos os aspectos. Os nossos filhos, eles são dependentes da gente para crescer fisicamente. Eu preciso alimentá-lo, eu preciso cuidar dele, eu preciso limpá-lo, eu preciso zelar pelo sono dele. Necessidades físicas, ele depende de mim. Mas ele depende de mim também para suas necessidades emocionais. O cérebro da criança está em pleno desenvolvimento. O seu estado emocional está em pleno desenvolvimento. Então ele depende de mim também. Ou seja, eu preciso cuidar daquele ser emocional, daquela evolução emocional. E a melhor forma de eu cuidar da evolução emocional do meu filho é cuidar da minha. A melhor forma de eu ensinar inteligência emocional, a melhor forma de eu ensinar a melhor reação emocional diante das situações para o meu filho é cuidando do meu estado emocional. É ensinando para o meu filho como é que reage diante das situações tensas. É eu aprender a reagir diante das situações tensas. Sabe? E por isso que eu falo que a paternidade é uma baita oportunidade. Por isso que eu falo que a paternidade é um presente de Deus na vida da gente. E aí quando eu vejo um pai abandonando esse posto, quando eu vejo um pai negligenciando esse posto, é como se ele estivesse virando para Deus e falando assim, não quero esse presente não, pode levar. Ou, tá, eu tenho que ficar? Então tá, eu vou ficar porque você está mandando. Gente, é um desperdício. É um desperdício de um presente divino. É um desperdício de uma oportunidade para você olhar para dentro de você mesmo e crescer. É um desperdício de uma oportunidade de você evoluir moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Mas quando eu falo viver a paternidade, gente, é vivenciar, é fazer o que precisa ser feito, é entender que eu posso corrigir meus vícios emocionais e entender que eu posso olhar para aquela relação com um olhar de leveza, com um olhar de tranquilidade. É eu entender que igual a Ju falou, né, cada fase é um momento único. Eu lembro uma vez que eu estava dando uma palestra e uma mãe perguntou, como é que eu faço com a fase da aborrecência? Eu falei, como é que é essa fase da aborrecência? Claro que eu me fiz ali de desentendido, eu sei que muita gente usa esse termo. Como é que é essa fase da aborrecência? O que você quer dizer? Quando os meninos ficam aborrecidos demais, né, chega na adolescência, eu falei, olha, eu não sei como é que é isso, porque lá em casa eu tenho 2 adolescentes maravilhosos. São 2 adolescentes lindos, cooperativos, sabe, muito tranquilos. Aí ela fala, eles não te dão trabalho nenhum? Eu falei, não, claro que dão. Claro que dão. Meu bebezinho também de 2 anos me dá muito trabalho. São trabalhos diferentes, só isso. E eu entendo que a adolescência é fruto de uma infância, fruto de uma criação que começou lá desde o ventre. Então, olha que legal, a paternidade me dá essa oportunidade de eu olhar para cada fase da criação do meu filho, cada fase de desenvolvimento do meu filho, e crescer com aquilo. Cada fase é uma oportunidade nova. Eu vejo, por exemplo, os meus pais. Eu tenho outros 3 irmãos e o caçula tem 40 anos. Eu venho depois com 42, eu tenho irmãos na casa perto dos 50. E meus pais estão lá na cidade do interior. Todos nós viemos para Belo Horizonte, meus pais ficaram lá. E eu vejo, às vezes minha mãe, direto ela está nas lives, se bobear, daqui a pouco ela entra aí. Mas eu vejo ela falando o quanto ela aprende com a gente hoje. O quanto ela teve que aprender a se reinventar vendo todos os filhos saindo de casa. E ficou só ela e meu pai. E ela teve que se reinventar. Ou seja, e aí eu vejo na experiência da minha mãe outro processo de reinvenção. Porque a paternidade pede isso da gente o tempo todo, reinvenção. Sabe, eu preciso me reinventar porque vamos lá, falar de 14 anos atrás, até aquele momento eu não tinha um bebê dentro de casa, eu tive que me reinventar. Eu tive que aprender, eu tive que estudar. Sabe? E aí depois veio uma filha, o segundo já veio uma menina. Aí eu falei, cara, como é que é ser pai de menina? Porque não é a mesma coisa que ser pai de menino.
tem uma abordagem diferente, claro que a inserção de valores é a mesma, né? Os valores que eu vou inserir, eles são os mesmos, mas a forma de lidar é outra. E não só menina, tá? De repente você tem 2 filhos meninos e cada um tem um perfil diferente. A gente falou de perfil comportamental aqui umas 3, 4 lives para trás. E aí cada filho pede uma reinvenção diferente. Entende por que cada fase tem seu momento? E aí eu vejo a minha mãe tendo que se reinventar com filhos adultos. A minha mãe tendo que se reinventar para lidar com netos. Entende como é que cada fase pede uma reinvenção diferente? E só se eu estiver engajado, envolvido, presente para a paternidade, é que eu vou conseguir lidar com esses momentos de reinvenção. Se eu não estiver dentro da paternidade, vivenciando, colocando a mão na massa, momento a momento, colocando a mão na massa em cada fase. Sabe, quando os meus filhos vieram perguntar para mim sobre sexo, eu não virei para eles e falei assim, vai lá e conversa com sua mãe. Não, isso aí é assunto de tratar com sua mãe. Não existe isso. Sabe, eu lido com cada momento, com cada fase, assumindo a responsabilidade sobre aquilo. Eles vieram perguntar para mim, é de mim que eles querem ouvir. É em mim que eles confiaram para fazer aquela pergunta. Então eu tenho que atender aquela demanda. Eu preciso crescer com aquilo. A má resposta que eu dei para minha filha ontem, que eu falei aqui no início da live, eu tenho que aprender a lidar com aquilo. Eu não preciso olhar do alto da minha arrogância, que besteira, isso é frescura. Não, não é frescura. Sabe? Foi um impacto emocional que gerou numa resposta ríspida, reativa. E a paternidade me deu essa oportunidade de olhar para dentro de mim e falar, caraca, eu errei. Deixa eu corrigir, deixa eu melhorar. E aí, para eu ter essa visão de que eu fiz algo errado, e não tratar simplesmente como frescura, como nada demais, para eu ter essa visão, eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter esse discernimento de olhar para dentro de mim e admitir meu erro. Eu tenho que ter esse discernimento para olhar para dentro de mim e entender que eu posso melhorar naquela situação. Gente, foi uma situação corriqueira. E são situações corriqueiras as mais preciosas para a gente poder crescer, para a gente poder melhorar com a paternidade. A Ju escreveu aqui, a vulnerabilidade, coragem de ser imperfeito. Exatamente, Ju, eu fiz uma live sobre vulnerabilidade, sei lá, uma live dessas aí para trás. Se eu não me engano, foi a 4ª live, depois que eu comecei a fazer lives, a 4ª live, eu acho. Eu falei exatamente sobre isso, a vulnerabilidade que conecta a gente com os filhos. Mas aí a gente traz isso para a paternidade, meus amigos, minhas amigas. É uma oportunidade milagrosa, é uma oportunidade de ouro. Eu lembro uma vez que eu estava, meus filhos mais velhos, eles eram bebezinhos, eu estava num churrasco com minha esposa, família, né? Tava todo mundo junto lá, e a gente precisava trocar a fralda dos filhos. Eu precisei trocar a fralda de um dos meus filhos. E aí a gente estava no churrasco, né? Aquele momento de descontração, todo mundo ali bebendo, comendo, se divertindo, e a mesa de sinuca estava no meio. A gente estava meio na churrasqueira e do lado tinha uma mesa de sinuca. E eu abri o trocador em cima da mesa de sinuca, ninguém estava jogando, não ia atrapalhar ninguém. E eu peguei um cantinho da mesa de sinuca e fui trocar meu filho. Gente, foi tão engraçado que as mulheres, as esposas, as nossas amigas, começaram a olhar assustadas assim, uai, o Kindy troca fralda? No meio de um churrasco? Ele saiu do papo dele lá da conversa para vir trocar uma fralda. Elas ficaram assustadas. E os maridos começaram a me recriminar. Ô Kindy, você tá sacaneando a gente aí, ó, elas vão cobrar isso da gente agora e tal. E eu olhei para todo mundo assim e falei, gente, cada um com seus problemas. Eu vou cuidar do meu filho aqui agora. E cuidei. E, gente, isso virou o assunto do churrasco dali pra frente. Sabe, virou um debate, tipo casos de família ali. Teve esposa e marido brigando ali por causa disso, se desentendendo. Teve esposa e marido admirado. Virou o assunto do churrasco. E eu olhei e falei, gente, não era para ser uma coisa normal isso? Não era para ser uma coisa natural? O que tem de mais um pai trocar a fralda? Sabe, um pai, um homem trocar a fralda? Gente, isso não é nem assim... É obrigação, mas eu não falo nem uma obrigação, é para ser natural, não como obrigação, mas como natural eu querer cuidar do meu filho, de cada detalhe da vida do meu filho. Não tem isso, sabe? Aqui em casa
Eu e minha esposa, a gente não tem isso, ó, você fazer essa parte, você faz isso, em termos dos meus filhos, não tem. Claro que tem algumas coisas que um é mais habilidoso que o outro e vai priorizar, sem problema. Por exemplo, eu que sempre cortei a unha dos meus filhos, sempre, dos três. Eu sempre cortei a unha dos meus filhos, não porque minha esposa não sabe cortar, mas é porque ela não tem a mesma habilidade, ela tem medo de machucar. Eu falo, não, me dá aqui que eu faço. Então, quando eu vi naquele churrasco essa questão, e eu olhei, gente, isso tinha que ser natural. Não era para ficar, sabe? E eu escutando todo mundo abismado com aquilo, eu fiquei abismado. Porque eu falei, como assim? Você não troca a fralda dos seus filhos lá na sua casa? Ele, não, é só minha esposa. Eu falei, então passa a trocar. Porque naquele momento ali, sabe como é que eu vejo isso? Eu sempre vi isso dessa forma. Eu penso assim, ó, o bebezinho, ele não tem noção ainda do que ele não sabe expressar direito o que incomoda ele. Ele está aprendendo a falar, ele está aprendendo a se comunicar. E ele não sabe virar para mim e falar assim, papai, minha fralda tá cheia. Tá me incomodando aqui, né, nas partes íntimas aqui, e tá desconfortável. Ele não sabe fazer isso. Então ele começa a manifestar de alguma forma, ou ele chora, ou ele fica irritado. E aí eu, com essa percepção de pai, de estar perto, de olhar para a necessidade do meu filho, eu vou lá e atendo a necessidade do meu filho. E troco a fralda dele. Gente, eu vejo isso aqui com o meu bebê, o Theo, até hoje eu vejo isso. Eu vi isso com os mais velhos, até hoje eu vejo isso. Quando eu tiro a fralda dele, só de tirar a fralda cheia, eu vejo a carinha dele, uma carinha de satisfação. Não sei se eu estou romantizando demais a paternidade, pode até ser, mas faz sentido para mim. E eu vejo a carinha dele de alívio, sabe? Meio que tirando aquele incômodo, a fralda tá aquele pacotão, aí a gente tira aquilo e limpa ele, veste, e ele fica mais leve, sabe? Mais satisfeito, mais sorridente. E aí quem que foi o responsável por trazer aquele alívio para ele? Eu, pai. Entende? Eu fui responsável por isso. Eu estava conectado com ele naquele momento que ele precisou de mim. Gente, pode ser besteira, pode parecer besteira, né? Uma fralda. Mas isso é uma metáfora que a gente leva para a vida inteira. Sabe? Daqui a pouco os meus filhos vão estar passando por, sei lá, decepções de namoro, decepções na escola. E isso acontece. Às vezes os meus filhos mais velhos, eles trazem para mim demandas da escola. Nossa, papai, o coleguinha falou isso comigo. Aí a gente começa a conversar. E aí, filho, como é que foi isso? Como é que você respondeu? Como é que você lidou com isso? Ou seja, a demanda, qualquer que seja, uma fralda, um namoro, uma decepção na escola, uma decepção com um colega, qualquer que seja a demanda, se eu estou presente para a paternidade, eu estou apto a me conectar com meu filho, eu estou presente, eu estou ali para ele. Eu estou comunicando para ele, pode trazer, filho, suas demandas, que eu estou aqui para você. E se eu não souber atender aquela demanda, eu vou aprender, igual eu falei, né? Meus filhos perguntando o que é sexo. Eu falei, cara, eu vou aprender, eu não sei responder isso ainda. Tá? Então é uma questão de estar presente para a paternidade. É uma questão de vivenciar essa oportunidade divina que é a paternidade. É mágica, é única. O quanto eu criei o hábito da leitura, eu já tinha o hábito da leitura, mas eu intensifiquei ainda mais porque eu inseri no meu hábito leituras de livros sobre criação de filhos, leituras sobre me tornar um pai melhor. Gente, olha que coisa maravilhosa. A paternidade, ela me ajudou a melhorar em todos os aspectos, em todos os aspectos. Então, aproveite, vivencie a paternidade, você pai, você homem. Abandone esse discurso de isso aí é coisa de mãe. Não, tudo é coisa de pai e mãe, tudo. Se um ou outro tem mais habilidade com uma coisa, então tá, em comum acordo vocês dividam isso, mas não com esse papo cultural, machista, querer me isentar de algumas tarefas só porque eu sou pai. Não, se envolva com tudo. Se envolva com tudo. Porque isso vai te conectar com seus filhos, vai te conectar com sua parceira, vai te conectar com sua esposa, porque ela vai olhar e vai te olhar com muito mais admiração. Eu sinto essa admiração na minha esposa. Porque eu sou esse pai presente. Eu sinto essa admiração dos meus filhos. Gente, isso me conecta com os meus sogros, isso me conecta com os meus pais, porque eles percebem o quanto eu estou envolvido com isso. Olha que riqueza que é a paternidade e que muitos homens estão perdendo isso, estão perdendo essa oportunidade. Muitos homens não se envolvem com esse papo de é coisa de mãe,
Para com isso, larga esse discurso, que é você que perde com isso. Você perde muito com isso. Seus filhos perdem muito, seu casamento perde muito, mas você perde. Você é o principal perdedor dessa principal pessoa que perde com essa oportunidade, quando você negligencia, quando você deixa de lado essa oportunidade única que é a paternidade. E o tempo passa, e passa rápido, muito rápido. Aproveite, aproveite. Porque daqui a pouco os filhos estão adultos, eles saem de casa e você vai ficar falando assim, nossa, como eu tenho saudade deles aqui. Então, ao invés de simplesmente ter essa saudade, vivencie cada momento, porque o impacto dessa saudade vai ser bem mais leve. Você não vai ter remorso, você vai ter uma saudade saudável. Saudade saudável. Ficou estranho, mas é isso. Eu lembro que a gente estava no velório do avô da minha esposa, há alguns anos atrás, e a gente estava conversando com o primo dela, que é um primo muito envolvido, sempre foi, ele foi criado por eles, né, pelos avós, e aí ele era muito próximo, ele cresceu muito próximo dos avós, ele cresceu um adulto, ele cuidava dos avós com muito carinho, com muito zelo, ele casou, ele continuou cuidando dos avós, e aí o avô faleceu, e a gente conversando, né, sentindo, né, a dor dele, mas ele estava com um semblante tão leve, sabe, sofrendo, né, sentindo a dor dele, mas com um semblante tão tranquilo. Aí eu perguntei, e aí, Rafa, como é que você tá? Ó, acabei falando o nome. E aí, como é que você tá? E ele virou e falou assim, ô Lu, sabe que eu tô tranquilo? Porque enquanto eles estavam aqui com a gente, eu estava tão próximo deles, eu estava tão conectado deles, eu tocava violão com o vô, eu cuidava das necessidades deles. Então, nesse momento, e ele faleceu, acho que eu não lembro agora, mas perto dos 90, se não mais de 90 um pouco, eu não lembro, com certeza. Mas ele falou assim, agora, nesse momento, eu tô com uma sensação de que eu vivi cada momento que ele esteve aqui, muito bem vivido. Olha que naquele momento eu peguei aquela lição que ele trouxe, eu falei, caraca, que legal isso que ele está falando. E aí eu trouxe para a paternidade. E aí o filho cresce, vai sair de casa, e eu não vou ficar com aquela sensação, nossa, que saudade do meu bebezinho aqui dentro de casa. Não, eu vou sentir uma sensação assim de, eu vivi cada fase. Eu vivenciei cada fase até ele virar adulto e sair de casa. E eu estou aqui para vivenciar cada fase nova. Entende como é que quando eu vivencio cada fase eu não tenho remorso, eu não tenho a dor de não ter vivido. Eu tenho a saudade pelo que eu vivi, é diferente. É uma saudade gostosa, é uma saudade diferente. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live aqui com a minha mãe, os meus irmãos, os meus pais, os meus irmãos. A gente faz uma reunião familiar aqui toda semana via teleconferência. E aí minha mãe falou disso. Nossa, outro dia bateu uma saudade aqui de vocês todos aqui em cima da minha cama e pulando e brincando. E é isso, é essa saudade gostosa, sabe? Não é um remorso pelo que eu não vivi. É uma saudade pelo que eu vivenciei. Ou seja, se eu não estou vivenciando cada fase do meu filho, eu estou perdendo essa oportunidade. Primeiro, eu vou construir memórias positivas nos meus filhos e em mim. Porque quando minha mãe falou desse negócio, todo mundo aqui na minha cama, cara, a gente lembrou disso. Hoje eu faço isso com os meus filhos, sabe? E vivencie, você pai, esteja presente para cada fase da vida do seu filho, porque cada fase é única, cada fase é valiosa. Cada fase é uma oportunidade da gente aprender a amar. Cada fase é uma oportunidade de a gente aprender a se reinventar. Então esteja presente, esteja presente. Ju, obrigado, viu? Ju falou que eu amo suas lives. Obrigado, Ju, você é uma querida. A Ju já está sempre presente aí nas lives. Obrigado, pessoal. Então essa era a mensagem que queria deixar para vocês, para você pai especificamente. E se você entende que essa mensagem, essa live pode fazer sentido para alguém, algum pai, encaminhe para quantas pessoas você quiser, ela vai ficar salva no meu IGTV, no meu feed do Instagram. Encaminhe para quantas pessoas você quiser, porque eu acredito que a gente precisa levar essa mensagem de que o pai precisa se envolver com a criação dos filhos. O homem precisa estar presente a cada momento da criação dos filhos. É uma oportunidade divina, é um presente de Deus. E presente de Deus a gente não nega. A gente agradece e a gente usufrui, a gente aprende com ele, porque cada presente de Deus é para a nossa evolução moral, espiritual, emocional. E a paternidade é um dos mais sublimes, é um dos mais belos presentes
que Deus nos dá. Então vamos aproveitar esse presente que é a paternidade, tá bom? Para você que está chegando agora aí no finalzinho, a gente já está encerrando essa live. A gente falou sobre o presente que é a paternidade. Então, se você pai, você homem, não está vivenciando a paternidade, ou está com esse papo de é coisa de mãe, é coisa de mulher, assista essa live. Volta aqui no início da live que ela vai ficar gravada e assista e mande para quantos papais você quiser, mande para quantos homens você quiser, porque a gente vai ajudar a disseminar isso aí, tá bom? Isso é o que a Bíblia diz, converter o coração dos pais aos filhos. Nossa, você hoje está inspirado, hein? Uau! Que legal, só frases poderosas. Converter o coração dos pais aos filhos, exatamente, Ju. É uma oportunidade divina, é uma oportunidade maravilhosa. Então vamos vivenciá-la. Gente, posso contar com vocês? Mande para quantos papais vocês conseguirem. Os papais precisam ouvir essa mensagem. Nós, pais, nós homens, precisamos nos envolver cada vez mais com a paternidade. E vai fazer uma diferença tremenda na nossa vida, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, na vida dos nossos filhos. Tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês. Amanhã às 8 estaremos aqui de novo. A nossa live diária sobre criação de filhos, sobre família. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.